A igreja, na sua infinita sabedoria, constrói comunidades desde o início lá da primeira era da comunidade, das comunidades cristãs. Paulo apóstolo foi assim aquele que foi à frente, fundando várias comunidades. Porque se entende que a fé, ela precisa ser vivida em comum, não é com o próximo, com o outro. A fé que eu vivo é alimentada pelo seu testemunho, pela sua história. Não é um caminho solitário. E hoje nós viemos aqui para a zona leste de São Paulo, para poder conhecer a história da Joyce, né? Joyce Souza. Ela que faz uma imersão na comunidade, na Missão Belém. Né? Nós estamos em que região aqui, zona leste de São Paulo? Qual o nome da favela, Joyce? Nós estamos no Belém, na favela Nelson Cruz. Na favela Nelson Cruz. Você já está aqui há quanto tempo nesse processo de imersão e de trabalho junto com as crianças? Você é catequista, não é, Joyce? Também? Sim. Aqui fazem 5 anos que eu estou na comunidade e também na favela, próximo aqui. 25 anos, uma menina muito jovem, mas com muita vida. Porque o que eu quis fazer a introdução falando da vida em comunidade, né? E aqui eu não estou falando só de consagração, estou falando da sua paróquia, estou falando do seu grupo de oração, estou falando do seu grupo de jovens, estou falando de realidades, do apostolado de oração. Quantas realidades de comunidade nós somos chamados a viver, não é? E é essa realidade que alimenta a nossa fé. A Joyce, ela não vai falar da vida dos outros. A Joyce vai falar da sua vida inserida na realidade da vida do próximo. São testemunhos de vida onde ela é protagonista também, onde ela faz parte, mas onde ela é alimentada pelas histórias que ela toca todos os dias. Tocar no irmão faz construir a sua fé, faz aumentar a sua fé. Era isso que você me falava nos bastidores. Então, Joyce, como você conheceu a Missão Belém? Vamos partir da experiência do conhecimento. Como é que você conheceu a Missão Belém? A Missão Belém, ela tem um sítio que fica em Jundiaí, no interior de São Paulo. Que é de onde você é, sua região. Isso, eu sou natural de lá. E um dia eu participava da paróquia e a Missão Belém foi até a minha paróquia se apresentar com um grupo de jovens que fazia uma pastoral nas favelas também. Eu me interessei um pouco e acabei indo nesse encontro. Esse encontro foi dentro desse sítio onde as irmãs estão acolhidas. Em um primeiro momento, para mim, foi um impacto muito grande estar com elas, né? Que eram pessoas que estavam na rua. Então, isso me gerou um receio mesmo, né? Um medo, um pé atrás com elas. Por que medo? O medo porque, como eu dizia, eu fui criada em uma realidade, eu acho que a maioria das pessoas são, que é uma realidade de que se a gente está com os irmãos, se tem alguma pessoa em situação de rua próxima a você, você sempre tem que ficar longe, você não pode falar muito, você tem que ter sempre esse receio. Eu fui criada assim, né? E lá não era diferente, era meu primeiro contato com elas. Então, para mim também, eu precisava ficar um pé atrás, assim, ainda Era desconfortável, né? Sim, não era uma coisa natural para mim. E estar com elas, para mim, era uma coisa um pouco mais difícil. Nesse encontro, falava muito do amor, né? Do amor ao outro, de conhecer o outro, mas ainda assim eu não me abria a elas naquele momento. Porém, era ainda uma experiência distante, né? Elas estavam lá, você também, mas não tinha relacionamento, não tinha o né? contato, sim. E aí eu acabei gostando muito desse encontro e acabei indo todos os domingos a partir de então. Depois de passado 2 meses, existiu a pastoral de rua, que é a semana que os missionários vão para a rua morar com os irmãos, né? Que estão a mão na massa, né? A mão na massa. Viver com eles, né? Do jeito que eles vivem, né? E aí teve uma formação, antes deles irem para a rua com um grupo e tudo mais. Eu fui na formação, mas sempre dizendo, eu não vou na rua. Eu não vou na rua, não é para mim, não é para aquilo que Deus me chama, não sentia uma atração de ir. E eu vi os jovens todos empolgados e eu assim, ai meu Deus, eu não quero isso pra mim, não. E aí eu lembro que nessa formação, é uma formação muito forte, né? Muito explícita do que é a vida de Jesus, que assume a vida do outro, né? Assume a nossa vida, né? Como em Belém, que ele encarnou a pobreza, viveu ali, escolheu ter uma família, escolheu ser como nós, né? E aí eu vi a escolha desses missionários de estar lá, de viver como Jesus naquele momento, né? De encarnar a vida daqueles irmãos. E querendo ou não, isso mexeu muito comigo. Mas mesmo assim, ainda tinha aquele receio.
Eles iam ficar a semana toda, e aí eu falei, olha gente, essa semana eu tenho muitos compromissos, eu não tinha nada pra fazer. Mas eu falei, eu tenho muitos compromissos. Tava fugindo. Eu não consigo, eu vou conseguir na quarta-feira, eu lembro que eu coloquei assim, quarta-feira, 3 horas da tarde, mas eu preciso ir embora às 4, não posso passar disso. E eu lembro que o missionário falou pra mim assim, não, tudo bem, aquilo que você consegue doar é o importante. Eu falei, tudo bem. E aí chegou quarta-feira, eu fiquei meio assim ainda, mas eu fui. Eu lembro que quando eu cheguei lá também, eles já tinham se dividido em duplas, e eu cheguei em um horário um pouco ruim, então não existia alguém que pudesse ir comigo. Aí eu falei, ai, graças a Deus. Então viu como não era pra mim ir, vou ficar aqui sentada rezando por eles lá. E aí a gente foi fazer uma adoração, porque a gente já estava lá na pastoral de rua, e nisso o missionário percebeu que eu estava um pouco fugindo disso, né? E ele falou assim, você não gostaria de viver essa experiência? Aí eu peguei e falei assim, olha, eu até gostaria, mas como não tem dupla, não tem problema, não me sinto mal de não ir hoje. Um dia Deus vai preparar. Aí ele pegou e falou assim, eu posso ser a sua dupla hoje, se você quiser. Aí eu falei assim, ai meu Deus do céu, agora eu vou falar o quê? Qual desculpa eu vou dar, né? E aí eu falei, não, então tá bom, né? Eu vou lá com você viver essa experiência. E eu lembro que ele foi comigo no centro da cidade mesmo, assim, perto de um terminal de ônibus, e é um lugar que passa muita gente conhecida. E eu falei, ai meu Deus, agora todo mundo vai me ver aqui, né? E a vergonha e tudo assim. E eu lembro que ele viu um irmão que eu não tinha visto. Pra você ver como é os olhos, né? Eu não tinha visto ele estava sentado no meio de um jardim, assim. E aí eu fui com ele foi indo, eu fui com ele, aí ele chegou lá, sentou. Só que o irmão tinha um cheiro muito forte, assim, né? Muito, o cheiro mesmo de rua, enfim. Que é a realidade da falta de higiene. Isso, não tomar banho. Não tem acesso, né, a banheiro, né, ter uma boa alimentação, a lavar as roupas. Sim, então, é consequência do abandono. Isso. E também pelo uso de substância, tudo. Então o cheiro é bem forte, bem peculiar deles. E aí eu lembro que eu comecei a ter um pouco de ânsia. Eu falei, ai meu Deus, vou sentar aqui e vai piorar, né? Que Como eu vou... São Francisco de Assis, o leproso. Repulsa mesmo, né? E aí eu lembro que eu falei, ai, não vou sentar, porque tava muito sujo em volta dele, assim, tudo. E eu lembro que eles começaram a conversar e eu fiquei só olhando, né? E aí o irmão percebeu que eu tava um pouco incomodada, que eu não sabia muito o que fazer, e ele mesmo pegou um papelãozinho velho que ele tinha e começou a bater assim no chão e falar, pode sentar, agora eu limpei pra você, né? E aí eu falei, eu vou sentar agora, né, coitada, eu sentei. E eu lembro que nesse momento ele começou a contar a história dele pra esse missionário. E ele começou falando, eu era bancário, eu era gerente de banco. Eu falei, era nada, é tudo mentira, né? Até parece que esse cara era bancário. E aí ele começou a contar, mas as coisas que ele falava tinha muito sentido, assim, né? E aí ele começou a falar que ele tinha filhos, ele tinha uma esposa, ele tinha uma casa, ele tinha tudo, tudo. E aí eu falei, meu Deus, por que esse homem tá na rua? Se ele tem tudo assim, por que ele tá aqui, né? E aí ele foi contando as experiências dele, e ele contou de um dia que ele estava no trabalho e ele revezava com a esposa dele para ir buscar os filhos na escola. E nesse dia ele falou, minha filha já tá grande, acho que ela tinha uns 12 anos, ela consegue ir sozinha para casa e eu não vou parar minha reunião para ir lá, ela consegue. Ele ligou para ela ir e tudo mais. E aí ele falou assim que por volta de umas 3 horas da tarde, isso era meio-dia, 3 horas da tarde, o telefone dele tocou, viu que tinha muitas chamadas perdidas, tudo. E aí ele falou que ele atendeu, era de um hospital, falando que ela tinha sido atropelada nesse caminho entre a escola e a casa. E, enfim, ela teve uma série de complicações depois, não foi só o fato do acidente, mas ela pegou infecção hospitalar, muitas coisas, e acabou que ela faleceu, essa menina, né? E para ele aquilo foi uma dor tão grande que ele sentia que ele tinha matado a filha dele. Porque ele falava que, assim, que se ele tivesse ido buscar ela, talvez ela não tivesse morrido, né? Talvez não, ele acreditava que ela não ia ter morrido. E aquilo era uma dor tão grande que quando ele falava, você percebia, assim, até o jeito que ele tremia, assim, para falar, o sofrimento dele, como era forte, assim, né? Para falar disso. E ele falou assim, depois desse dia, todos os dias, eu tive que beber para esquecer a dor e conseguir dormir.
com o tempo, né, com a bebida, começou a beber bastante até durante o dia, ele começou a entrar num caminho de alcoolismo. E com isso ele perdeu a esposa, Sim. perdeu a família. As consequências do vício. Sim. E acabou até um ponto que ele foi pra rua, morar na rua, né? E aí ele falava disso, assim, hoje eu não tenho forças mais de voltar a ser quem eu era. Né? E aí era forte, porque o missionário falava assim, mas Deus não quer quem você era, Deus quer o hoje, o agora. E ele falava desse amor, mas o missionário falava com tanta força que até pra mim assim era forte. Nossa, é verdade, né, o amor de Deus. E aquilo me fez pensar realmente, né, como Deus nos ama, Deus nos quer, né? E como Deus queria aquele filho para ele, né? Como Deus queria mudar a vida dele. E aí eu lembro que ele me perguntou quem eu era, aí eu fui contar para ele tudo. E nisso eu comecei a conversar com ele, ter essa naturalidade de soltar e falar com ele mais de uma forma tranquila. E aí depois a gente voltou lá para a igreja. Mas onde como a gente foi tava. para você? Porque é forte o testemunho dele. Seria tão bom se a gente conseguisse trazê-lo um dia no Gente de Fé. Sim. Mas e você? Como foi a sua reação ao ouvir? O que foi se passando dentro de você, na sua cabeça, no seu coração? Porque até então você se esquivava, eu não quero, né? Natural também, de uma primeira experiência, né? Mas o que foi se passando no seu coração? Qual fora? Porque você foi falando, e eu acredito que muitas pessoas estão vendo a mesma experiência que eu fui dando respostas dentro de mim. Meu Deus, olha as respostas que eu dou, olha a dor. Vai se quebrando dentro de nós a partir da sua partilha, que já é de alguém que ouviu, muitos parâmetros, preconceitos, conceitos, mas você estava em loco, você estava lá, você fez a experiência do lugar, da paisagem, do cheiro, em você tem memória afetiva, tem sentimentos. Partilha conosco o que foi acontecendo com você, desde o momento que você sentou ali com toda a dificuldade, a ponto dele limpar o lugar para você sentar, até o momento que você saiu daquele lugar. O que aconteceu em você? Sim. Eu lembro que depois que eu sentei, ele começou a falar, contar a história dele. E a primeira coisa que veio na minha cabeça era, meu Deus, ele é uma pessoa comum, né? Ele é uma pessoa comum como meu pai, como meu tio, como meu avô. Pais de família. Pai de família. Podia ser nesse momento meu pai aqui. Podia ser aqui alguém que eu conheço, que tem um apreço, que eu gosto. Né? Como eu tenho certeza que aquela pessoa era alguém de alguém assim, né? Alguém importante, é o pai. Era meu pai, era o pai daquela pessoa. Né? Então, o que levou ele à rua foi um detalhe que podia ter levado qualquer um de nós a estar lá com ele, né? No mesmo lugar que ele. Então, aquele momento... Aquela história começou a ser a sua também. Sim, eu assumi aquilo... Você foi se colocando naquele lugar. Eu assumi aquilo como algo meu, assim, como se fosse a minha família mesmo, né? Eu falei, se fosse o meu pai aqui, o que eu faria para levar ele daqui, né? Porque o meu maior desejo naquele momento era até carregar ele no colo e falar, vamos, você não vai ficar aqui, né? Deus não te fez para isso, assim, né? Deus te quer feliz. Então, se eu pudesse, se eu tivesse força, eu carregaria ele, levaria ele comigo, assim, né? E ele né? não quis sair. E ele falava, não, eu não quero hoje, eu tenho que resolver umas coisas. Não, mas é agora, né? Deus te dá uma oportunidade de uma casa, de tudo, né? Então, vamos com a gente. E senti ele falando assim, não, hoje não, eu não quero hoje, né? Me dava um aperto, me dava uma angústia. E eu falava, Deus, como eu sou pequena, né, diante disso. Como eu sou pequena, como eu queria fazer algo grandioso e eu não consigo, né. E eu acho que naquele momento me veio muito também a ideia das irmãs. Porque as irmãs eram pessoas como ele. Como ele. E elas tiveram a força de chegar lá, né. E ele naquele momento não. E elas eram as pessoas que Deus me colocava mais próximo e eram as pessoas que eu também tinha repulsa. Então, aquele momento foi tipo um despertar de Deus para mim, né? Você precisa olhar para elas como você olhou para ele, né? Naquela situação em que você viu toda a força de vocês para tirar aquele homem da situação de rua, já vivi isso muitas vezes, de respeitar a liberdade, né? Sim. A gente sabe que existe um mundo melhor, a gente sabe que existe algo muito maior para a pessoa, mas a pessoa, ela
ainda não consegue, não é nem que ela não quer, ela ainda não tem forças para dar aquela resposta. Sim. Nesse momento, como é que ficou a sua fé? Porque Deus pode tudo. Sim, porque Deus não tira ele dali. E aquilo, essa foi uma pergunta que veio na minha cabeça, né? Eu falei, meu Deus, mas como o Senhor deixou ele chegar nesse ponto, né? E ao mesmo tempo, acho que veio a resposta para mim, né? Eu acho que não foi Deus quem deixou, né? Mas são consequências da vida, né? Então, se a gente não mostra o amor de Deus, se ele não encontra o amor de Deus, ele chega nesse ponto. Exato. Né? Então, ali eu entendi a minha pequenez de não conseguir levar ele, mas também entendi que se a gente não mostra o amor de Deus aos outros, os outros chegam ali. Né? Então, eu que tenho o amor de Deus, preciso dar o amor de Deus às outras pessoas, né? Porque senão elas não vão ter esse encontro. Elas não vão conhecer. Sim. É por isso que esse ID, ele é muito forte para nós. Sim. Né? Nós conhecemos, né? Existe uma força de atração, primeiro o Senhor nos atrai e depois Ele nos envia. E aquele momento Deus te atraiu. Sim. E como é que foi a sua vida depois desse primeiro impacto com o Cristo abandonado? Sim. Eu lembro que eu voltei para casa dessa missão de rua. Deu 4 horas, eu tava lá e eu fiquei até a noite, né? Depois a gente foi tentar buscar ele pro louvor, ele veio, ficou com a gente mais um pouco. E acabou que ele, no final, ele não quis ir, ele quis voltar pra rua, ficou lá. Eu fui pra casa. Aí eu cheguei em casa, eu lembro que a primeira coisa que eu fiz foi tomar banho, porque pra mim eu tava com o cheiro dele, assim, né? E eu lembro que eu esfregava tudo. Porém, eu já cheguei mais tarde pra noite, assim, eu já fui dormir. Eu lembro que quando eu deitei na minha cama, eu senti uma angústia muito grande. Porque eu comecei a ouvir o barulho de trovão, né, de chuva. E na minha cabeça eu pensei assim, meu Deus, ele ficou lá na chuva, ele vai tomar chuva essa noite. Mas também me vinham os missionários, que eu falei, meu Deus, os missionários vão tomar chuva essa noite, né? E eu tô aqui na minha cama, eu tenho tudo, né? E aí acho que eu comecei a valorizar o meu banho que eu tinha acabado de tomar, que os missionários não iam tomar. Coisas pequenas. Sim. Que às vezes a gente não percebe. Não Quanto a percebe. gente é agraciado, Sim. não é? Eu acho que tudo que eu vivia naquela experiência me fez enxergar a vida de uma forma tão diferente. Foi uma coisa tão rápida, mas que mudou tanto o meu pensar que eu não sei, eu não consigo mais deixar de valorizar as coisas que a gente tem, né? Então, eu olhei para o meu guarda-roupa, lembro que eu fiz uma experiência que eu tinha ganhado umas roupas novas, né? E eu gostava muito de roupa nova, então eu falei assim, eu tinha ganhado e eu tinha roupa que eu nem tinha usado ainda, né? E eu lembro que eu falei assim, eu vou doar umas roupas para as irmãs. Aí eu peguei as mais velhinhas que eu tinha lá, a mais velhinha que tinha. E aí eu falei assim, Jesus, tadinhas, né? Eu vou dar as mais velhas. Porque tinha uma que tava bem feinhas mesmo, mas que eu gostava muito. Mas eu falei, por que eu não posso dar o melhor para elas, né? Mas não... Aí eu falei, não, Joyce, tá doida? Vai dar essa roupa nova? Depois para você ganhar outra vai ser difícil, né? Mas aí eu falei assim, não, eu vou dar. E aí eu peguei, eu lembro que eu dei algumas das roupas novas que eu tinha ganhado, mas algumas antigas. E aí foi quando a minha mãe começou a perceber que tinha algo estranho. Algo estava acontecendo com a Joyce ali. Minha mãe ficou um pouco assim, né? Joyce, essa roupa, tão difícil conseguir roupa nova, você vai doar. Mas eu acho que aquilo também foi... Eu senti uma alegria tão grande de dar, que eu acho que nem de ter ganhado eu senti tanto como a de dar, né? Então, eu não me arrependi de dar, assim, né? Daí, eu lembro que eu levei pra elas, e eu lembro que eu tinha uma irmã na mente, assim, que eu queria dar pra ela, aquela pessoa, né? Presente pra ela mesmo. E eu lembro que quando eu dei pra ela falou assim pra mim, nossa, você acredita que eu tinha pedido uma calça nova e você me trouxe? São experiências que... Experiência da providência. Que ali eu vi que ela precisava e eu tinha, então... É caso, assim, as coisas, né? Aquilo que eu tenho a mais é sempre aquilo que o outro precisa, né? Então, depois disso também, continuei caminhando na comunidade, continuei. E nisso eu quis começar um acompanhamento mais de perto, né? Para entender também. Porque eu estava sentindo algo dentro de mim que já não era mais natural. Já a sua vida comum, cotidiana,
já não funcionava mais, era preciso dar um passo a mais. E você vai contar daqui a pouco, já, porque você acredita que já passou o primeiro bloco? Muito rápido. Eu nem vi as plaquinhas. e ela estava aqui, eu não vou conseguir, imagina. Já falei só tudo. dar bem-vinda, só falar bem-vinda e ela foi embora. É isso mesmo. Mas a Joyce trouxe algo assim, muito importante para nós, sabe? A gente às vezes não valoriza os pequenos detalhes da nossa vida. Um banho, uma cama, uma roupa, um lugar, uma família. A gente vive às vezes a vida sem perceber a presença de Deus nos pequenos detalhes. Deus está presente nos detalhes. Não são nos grandes momentos, não são nos grandes feitos. Os milagres, eles acontecem todos os dias na nossa vida. Existe na Canção Nova uma prática muito linda que nós herdamos dos salesianos de Dom Bosco, que é o retiro da boa morte. O que é? Mas o que é um retiro da boa morte, Cris? Talvez você já tenha até ouvido falar, mas eu vou dizer de novo. O retiro da boa morte é aquele lugar onde você precisa chegar, onde você olha para o que você tem e diz, eu tenho demais, eu posso partilhar. Não é o que me sobra, mas eu posso tirar do meu guarda-roupa, posso tirar da minha casa, posso tirar do meu escritório, aquilo que de fato está aqui e que eu não utilizo tanto. Pode ser uma roupa nova, pode ser um material, algo novo até na sua casa, que você tem lá e que você sabe que você não precisa, ou que você até precisa, mas porque você quer desapegar, você quer viver a liberdade, você vai doar. Por quê? Porque nós precisamos todos os dias estarmos prontos para o Senhor. Não é uma conotação de morte, somente de perda, mas não, de estar pronto para me encontrar com o Senhor. Eu fui para casa agora de férias, minha sobrinha de 5 anos, com muitos brinquedos, eu falei para ela, Maria Luísa, vamos fazer um retiro da boa morte? Aí eu tive que explicar pedagogicamente esse processo para Maria Luísa. Nós fizemos um retiro da boa morte nos brinquedos da Maria. Minha irmã depois me ligou e falou, Cris, a Maria me falou de novo que quer fazer um retiro da boa morte. O que é isso? E eu fui explicar para minha irmã o que era o retiro da boa morte. Minha sobrinha mais uma vez fez um retiro da boa morte. Então é essa experiência do dar e dar-se-vos-á que nós somos chamados a viver todos os dias. Então que a gente saia desse primeiro bloco do programa com gratidão a Deus pelos detalhes da nossa vida, pela experiência cotidiana que Deus nos chama a viver, a água que nós podemos beber, a comida que nós temos, seja ela mais simples, a casa que Deus nos deu, a roupa que temos, o banho, sabe, motivo de louvor, fazer disso o nosso canto de louvor a Deus, pelos filhos, pela família, pela vida. E também sair daqui querendo fazer um retiro da boa morte. O que está a mais aí no seu guarda-roupa? O que está a mais na sua vida, na sua casa, que é hora de tirar? É hora de doar aquilo que é preciso doar e aquilo que precisa ser tirado, que você realmente tenha coragem de tirar da sua vida. Então nós vamos para um breve intervalo, com esse barulho aí na nossa cabeça, nós voltamos, porque, olha, no segundo bloco nós temos agora um testemunho mais ainda impactante que esse primeiro, porque quando eu li eu fiquei realmente impactada com a experiência de fé que a Joyce tem vivido aqui na Missão Belém. Até já. O Gente de Fé sai do estúdio de vez em quando, graças a Deus, eu fico bem feliz, para nós visitarmos algumas realidades. Estamos aqui na casa da Missão Belém, e na favela Nelson Cruz, conversando com a Joyce. No primeiro bloco, a Joyce já nos deu aqui uma grande formação, um banho de sabedoria, tão jovem aos 25 anos, se preparando para casar, ela vai falar disso mais tarde. Mas a Joyce tem nos ensinado muito com a sua partilha e nós queremos dar continuidade a essa entrevista que também tem me feito de modo muito particular. Joyce, muito obrigada de verdade pelo seu testemunho, pela sua audácia em dizer sim a Jesus Cristo nessa realidade, um Cristo pobre e abandonado. E você dizia, a gente encerrava o primeiro bloco, onde você falava, olha, depois da experiência impactante que eu fiz, eu quero me aproximar mais desse carisma. E foi quando você foi de fato na Cracolândia. Sim. E aqui em São Paulo já. Isso. Como é que foi essa experiência, já mais próxima da Missão Belém? Eu vim morar aqui na comunidade e a gente faz essa experiência quando a gente faz esse caminho missionário, de uma vez por mês, morar uma semana na rua. E uma dessas vezes, a gente foi fazer a pastoral exatamente na Cracolândia. E como é morar na rua? Como é que funciona morar na rua? Sim. Morar na rua é viver a realidade que as pessoas em situação de Você rua... leva uma mala? Como é que funciona? O que você leva? Nós levamos um saco de lixo amarrado num cachecol, que forma uma bolsa. E dentro dessa bolsa a gente leva o básico, que é
2 sapecas neguinhos, que são 2 cobertores das pessoas em situação de rua. Não sei como chama o cobertor, mas a gente chama de sapeca neguinho aqui. Leva 2 sapecas neguinhos. São cobertores. Aquele, sabe que de feltro, eu não sei explicar. Sim, sim. Então a gente leva aqueles 2, leva 2 e uma coberta. Roupa, nada. Roupa a gente leva uma troca, porque se a gente conseguir, com a graça de Deus, a gente toma banho. Senão, também é uma experiência. Toma banho e lava, né? A que tirou. Lava a que tirou, sim. Mas a gente leva mais uma troca. Geralmente a gente sempre consegue tomar um banho, pelo menos a gente consegue. E uma troca de roupa, também mais com coisas simples. E é isso que vai. Aí dentro a gente leva também uma bolsa Belém, que é a bolsa que vai com uma Bíblia, porque para evangelizar a gente sai com uma palavra, com um terço diário espiritual e um caderno para a gente anotar as experiências que a gente vive, que é importante para a gente não se esquecer nunca daquilo que a gente vive, né? E essas são as coisas que a gente leva. Mais nada, né? A gente vai com a força de Deus mesmo, né? E na rua a gente vive a experiência que eles vivem. Então, para a gente poder comer, a gente vai pedir, né? Então a gente vai nos lugares, pede, moça, será que você tem alguma coisa para nos doar? Né? E muitas vezes a gente é bem humilhado. Então é uma experiência mesmo de de se unir a eles. Que tipo de humilhação você chegou a viver na rua? Uma especial foi quando eu fui numa lanchonete e eu falei assim, moço, será que tem alguma coisa que sobrou que você pode me doar? Aí ele olhou assim pra mim com uma cara bem assim, né? Tipo, eu tenho uma coxinha, eu vou te dar. Falei, muito obrigada, né? Aí eu fiquei toda animada, ganhei uma coxinha, né? E aí eu lembro que ele veio com a coxinha na mão, sem saquinho, sem nada. Ele só veio com a coxinha, aí ele falou assim pra mim, você tem idade pra trabalhar, não pra pedir. Aí ele pegou, abriu a coxinha assim, na minha frente, abriu, despedaçou ela assim e me deu despedaçada. E aí eu peguei, falei, muito obrigada, que Deus abençoe. Eu falei assim, a gente ia dividir mesmo a coxinha, o senhor já separou pra nós, então vai ser mais fácil o trabalho. Deus abençoe mesmo. Coloquei numa sacolinha. Aí eu falei assim pra ele, só uma coisa que eu queria te falar é que Deus te ama muito, tá bom? Aí ele falou assim, e te ama também, te dá força pra trabalhar, vai trabalhar. Eu falei, obrigada. Aí eu saí, isso aqui, pra mim, eu acho que é muito difícil, porque antes também eu não comia assim em qualquer lugar, existe toda coisa que a gente traz de nós mesmo, né? Então aquela experiência foi forte pra mim, porque era um lugar que se eu fosse comprar, eu nunca compraria lá, mas o fato dele ter achado que eu não poderia estar fazendo outras coisas, é a mesma coisa que os irmãos passam, assim, né? E ninguém ajuda nesse sentido, todo mundo acha que é uma frescura mesmo, o fato de querer estar na rua por vagabundagem, assim mesmo, né? Não querer trabalhar por não querer, né? Então, eu senti na pele justamente o que eles sentem, assim, né? E não foi só uma vez, são várias que acontece isso, então depois de um tempo você acaba se acostumando com os nãos, com as falas firmes, né, das pessoas. Porém, é uma experiência mesmo de se unir, né? Não é fácil falar que alegria ouvir isso, não, mas eu acho que é viver o que eles vivem mesmo, né? Depois também... A diferença, Joyce, eu creio, né? Estou falando como alguém que está ouvindo a sua partilha, é que você sabe que você vai estar ali só por um tempo. A maioria deles vai ver essa condição de vida. Sim. Né? Então, até a aceitação dos nãos, da humilhação, você sabe, é por um tempo, porque essa não é a minha realidade de vida. A deles não, ela é quase que constante. Mas também na rua, eu vivi muitas experiências de pessoas que não têm força, que não conseguem. Mas você também tocou nessa outra vertente do que esse homem disse, de pessoas que têm dificuldade talvez de não querer trabalhar, de se acomodar com aquela realidade. Porque no fundo ele estava te dando um conselho de modo errado, às vezes um modo que também ele aprendeu meio bruto, agressivo. Mas ele estava aconselhando uma jovem a dizer, olha, você tem capacidade de trabalhar, você não precisa disso. Né? Você pode sair. Na verdade foi isso que ele fez e ele acentuou. Deus te abençoe e Deus também te deu forças para trabalhar. Na verdade, aquele homem mexeu um pouquinho com a consciência, que claro, não era a sua realidade, mas talvez de um outro jovem que estaria nessa condição. Sim. Né? Existem sim as pessoas que têm essa dificuldade, mas eu acho que todas as pessoas que estão na rua, elas estão lá também por um momento específico, por algo que aconteceu na vida delas. Então, um trauma, uma dor. Isso. Então, justamente também,
por questão das drogas, por questão de muitas coisas, né? É a realidade, por exemplo, das crianças em situação de rua. Como é duro tirar as crianças da rua, né? Por quê? Porque a criança ela tem acesso a tudo. Então, assim, é uma luta, né? Você falar, na rua as pessoas só sofrem humilhação. Não, também tem as coisas que, por exemplo, a Praça da Sé, a gente tem muitas doações. Então, tem pessoas que estão na rua que escolhem a marmita, a mistura que quer comer. Existe sim essa realidade, né? Mas existem também as pessoas que não têm a força, né? E realmente elas são a maioria. Que não você conseguem. viveu uma experiência nesse sentido. Isso. E aí, de alguém que não tinha força para sair de onde estava. Sim. E aí nessa experiência na Cracolândia foi forte para mim, né? Tanto que depois desse dia em diante foi o que realmente decidiu a minha vida, a minha decisão de viver com Jesus nessa condição, né? Porque a gente estava na rua, eu lembro que era o penúltimo dia de pastoral, né? No outro dia a gente já ia embora. E a gente estava na Cracolândia e a gente já tinha ficado lá mais ou menos uns 2 dias, né? Então as pessoas já eram as mesmas pessoas que a gente conversava, era mesmo um sentido de tentar tirá-las, mas já com um vínculo formado, né? E eu me lembro que eu estava dando uma volta, porque a gente já tinha conversado com muitas pessoas, então a gente já sabia bem quem era quem, então a gente estava dando uma volta por fora mesmo do fluxo, não no meio do fluxo, por fora. E eu lembro que eles estavam numa época que eles ficavam fazendo os irmãos saírem de um lugar e ir para o outro, né? Eles faziam isso para ver se os irmãos desistiam de estar lá, mas acabava que não, e era esse transtorno, né? De sair de um lado e ir para o outro, sair dali e vinha para cá. Aí eles limpavam o lugar onde eles estavam, com um caminhão-pipa assim de água, com um jato bem forte. E eu lembro que eles tinham acabado de trocar os irmãos de lugar, e eles estavam varrendo, como eles faziam sempre. E eu já estava passando por fora. E eu lembro que eu vi que os garis estavam varrendo e formando um monte num lugar que depois ia vir um caminhão e eles pegam o lixo e jogam no caminhão para depois lavar. Só que eu não sei dizer o porquê. Eu olhei pro lixo e eu vi que era um volume bem alto assim, de amontoado de lixo. E eu olhei pro lixo e falei, nossa, que estranho esse amontoado que eles estão fazendo. Não tinha nada, era normal, mas aqui na minha cabeça alguma coisa estava estranha ali, né? E eu lembro que eu fui passando, eu falei assim, não, alguma coisa tem naquele lixo. Aí o irmão que estava comigo na pastoral falou assim, não, Joyce, você tá doida? Eu falei, não, tem alguma coisa estranha naquele lixo, vamos voltar. Aí eu voltei de novo, não vi nada, falei, não, realmente não tem nada, vamos voltar de novo. Aí no que eu fui voltar nisso, o gari varreu, o montinho se mexeu e eu vi um pé, né? Quando eu vi o pé, eu fiquei um pouco assim, falei, meu Deus, tem um pé ali. Aí eu falei, fulano, tem um pé ali, né? Aí ele falou assim, não, tá ficando doido. Eu falei, tem um pé ali, tem uma pessoa ali no lixo. E eu lembro que eu corri, mas eu corri que eu nem vi eu chegando lá, né? E aí eu comecei a jogar os lixos no chão. E o gari? O gari ficou bravo, né? Falou, o que você tá fazendo? Eu falei, tem uma pessoa aqui. Aí ele falou, que pessoa? Eu falei, tem uma pessoa aqui debaixo. E aí eu fui tirando. Eu lembro que quando eu cheguei nele, ele realmente estava com um cheiro bem forte, né? Mas também porque ele estava mal mesmo, né? Então, eu lembro que eu consegui ver o rosto dele, tirei tudo do rosto dele. Eu falei, oi, eu sou a Joyce, eu tô aqui. Como é o seu nome? E eu lembro que ele não conseguia falar, né? E eu falei assim, meu Deus do céu. Aí eu vi que ele estava com o batimento bem fraquinho, né? Era um senhor de idade? Ele não era muito velho. Ele deveria ter por volta de uns 40 anos no máximo. Meu Deus. Ele era jovem sim, não era velho não. Só que ele tava numa condição tão má, ele era muito magro, só que ele era bem alto, né? Mas ele tava tão magro que você via bem assim os ossos dele, assim, bem aparente, não era uma coisa... E ele tava com muita febre, porque ele tava muito quente, muito quente. E eu lembro que eu falei assim, o senhor consegue falar alguma coisa comigo? E eu lembro que ele falava assim, eu não quero ajuda. Era a única coisa que ele conseguia falar. Tanta dificuldade, ele falava assim, eu não quero ajuda. Eu falei assim, não, mas eu vou te ajudar. O senhor quer ainda não, eu vou te ajudar, né? Aí nisso, a polícia foi vindo, porque como a gente tinha mexido no lixo, porque assim, até eles entenderem quem é o quê, pra eles não tem, sim, né? Sim. E nisso a polícia foi vindo próximo e o gari tava um pouco bravo, porque eu tinha espalhado um pouco o lixo dele. E eu lembro que o policial falou assim,
eu preciso que você saia daí, eu preciso que você saia daí. Eu te dou 1 minuto para você sair porque eu preciso passar com o caminhão, com a água. E eu peguei e falei assim, não, mas tem uma pessoa aqui, eu não consigo tirar ela em 1 minuto. Espera só um pouco. Ele falou assim, eu não tenho tempo. Eu te dou 1 minuto para você tirar ele daí, senão ele vai ser lavado. Ele já foi lavado umas 3 vezes, o policial falou pra mim. Aí eu falei, 3 vezes? Vocês passaram água por cima dele 3 vezes? Mas é porque ele não tinha força mais de levantar. Ele não tinha mais, mas pela saúde mesmo, debilitada, né? Aí uma outra moça que viu a situação, uma outra irmã de rua, veio e falou assim pra mim, fazem 2 dias que ele tá aí. Ele já morreu, ela falou pra mim, né? Eu falei, não, ele não tá morto, gente, ele tá vivo. Eu falei, vai lá pegar o sapeca pra mim, que é esse cobertor. E nisso eu lembro que esse meu irmão que tava comigo correu pra pegar o sapeca e eu fiquei lá. Eu falei, eu não vou deixar passar o caminhão. Aí ele falou assim, então eu vou jogar água em você também. Eu falei, pode jogar, mas eu não vou sair daqui, ele vai comigo. Eu falei, ele é meu, ele vai comigo. E aí, naquele momento, foi bem rápido, assim, eles conseguiram trazer o sapeca. E eu lembro que eu fui tentar levantar ele, só que ele era muito pesado pra mim, né? E aí eu falei, ai meu Deus, ajuda, me dá alguma luz, assim, né? E nisso foi que ele já chegou com esse sapeca, a gente conseguiu rodar ele pro sapeca. E Deus me deu uma força que até hoje eu não sei qual, mas eu consegui segurar o sapeca com toda a força e a gente conseguiu levar ele assim, né? Arrastado não, a gente conseguiu levantar ele e levar até o ponto de triagem que a gente fazia. Aí o policial começou a me xingar, porque pra tirar ele eu tive que espalhar mais ainda o lixo. Eu lembro que ele falava assim, eu vou te prender. Eu falava, ai meu Deus do céu. Eu falei, tá bom, pode prender, moço, mas deixa só eu socorrer ele, depois você me leva pra onde você quiser, assim, né? E eu não sei de onde saía a força, né? Eu sei que eu queria tirar ele dali, E na minha cabeça, o que eu mais pensava era isso, assim, né? Meu Deus, para o mundo ele é um lixo mesmo, né? Mas para mim não, para mim ele é um ser amado por você, então eu vou conseguir, né? Eu lembro que quando eu cheguei lá na triagem, que eu consegui colocar, a gente conseguiu deitar ele no chão, a gente forrou mais coisas para deixar ele mais confortável. Eu lembro que eu consegui pegar, tinha tipo um lencinho umedecido de uma moça que estava passando e viu. E aí eu comecei a chegar perto dele, comecei a tentar dar água, né, para ver como ele reagia, passar o lencinho. Comecei a tentar limpar ele um pouco, porque ele estava como ele estava 2 dias no mesmo lugar. Ele estava no lixo, né? Então ele estava bem defecado, assim, bem ruim mesmo. E eu sabia que a ambulância não ia levar ele daquele jeito. Então comecei a tentar limpar ele um pouco. A gente começou a ligar para a ambulância. E eu lembro que eu comecei a conversar com ele, né? E ele falava assim, você devia ter me deixado morrer. Era a única fala que ele falava, né? Eu não quero ajuda, você devia ter deixado eu morrer, né? Eu sou um lixo mesmo. E aquela frase veio na minha cabeça, né? Ele acreditava naquilo que ele estava vivendo, né? E eu falei, não, você não é um lixo, você é amado por Deus e você vai sair dessa. Eu falei, vai sair sim. E aí comecei a tentar fazer alguma coisa, a gente ligava para o SAMU. E eu lembro que nisso, o policial que estava me xingando, né? Veio atrás. E ele começou a querer falar comigo, só que na hora eu tava meio assim, né? Eu falei, ele vai querer me prender bem agora. Mas não foi. Ele falou assim, você quer que eu levo ele na viatura? Né? E eles não podem fazer isso. E lá eles têm que ter uma postura mesmo por conta da situação, né? E aí eu falei assim, obrigada, moço, de verdade, do fundo do meu coração, muito obrigada. Mas isso já estava vindo no carro nosso, né? E eu falei, olha, o carro já está chegando e a gente vai levar ele para o hospital, mas muito obrigada. Aí ele pegou e falou assim pra mim, né? Obrigada a você, porque eu não tinha enxergado ele como uma pessoa, né? Realmente ele não é um lixo, né? E o fato das pessoas enxergarem ele de uma outra forma, já naquele momento me deu uma alegria, né? Eu não sabia se eu ia conseguir salvar ele ou não, né? E aí a gente conseguiu colocar ele no carro, levou para o hospital. Ele ficou 1 semana internado, muito mal. Muito mal. Mas eu falei assim, todos os dias eu ligava, todos os dias eu me preocupava, né? A gente não podia ir por conta da pastoral e todo dia no hospital, né? Mas eu conseguia ligar e tudo. E depois de 1 semana ele veio para nossas casas, né? E qual foi o diagnóstico dos médicos? Por que ele estava daquele jeito? Então, ele estava... Usuário de crack? Isso. E ele estava com uma série de doenças, né? Estava com uma tuberculose muito grave já, resistente. Estava com muitas doenças, né?
E o médico disse pra mim assim, olha, a gente vai liberar ele pra ele ficar 2 dias com vocês, né? Porque ele vai morrer. Não tem mais o que a gente fazer, ele vai morrer. E eu falei assim, tá bom, a gente aceita ele mesmo assim. 2 dias é 2 dias, né? Que ele vai viver com a gente, mas ele vai viver. Né? E no final ele acabou vivendo 1 mês ainda com a gente. E ele partilhava nesse 1 mês que ele ficou? Ele disse, sim, como que ele chegou nesta condição, Joyce? Então, nesse momento, como ele estava muito debilitado, ele não conseguia falar muito, né? Ele tinha muita dificuldade, né? Então, ele só falava assim, que ele tinha... Fazia já, acho que uns 10 anos que ele estava na Cracolândia, né? E que ele não tinha mais força, né? Era essa frase, né? Mas eu acho que ele não conseguia falar muito, então acho que esse 1 mês que ele viveu, acho que foi a experiência do amor de Deus. Né? Da cura da alma, de se então, sentir amado, importante. E eu acho que isso é o importante para nós, assim. Depois hoje dentro da minha caminhada, depois desse tempo todo que eu estou, esse é o dia que eu mais me recordo, né? Porque eu penso assim, se hoje eu não faço o que eu faço, ele vai continuar entendendo que ele é um lixo, assim, né? Porque é o que, no final, eles acabam acreditando, né? Mas não, assim, né? Deus, ele é tão... E depois é forte, porque depois das minhas experiências, eu lembro muito desse dia, assim, né? Como Deus faz isso comigo todos os dias, né? Mesmo com o meu pecado, mesmo com as minhas dificuldades, com as minhas lutas, Deus vai ao meu encontro, me levanta do lixo e me faz uma nova pessoa, né? Mesmo que for para me viver essa experiência do amor de Deus por um pouco tempo, depois nem que eu me esqueça, né? Mas Deus vai lá sempre me buscar, né? Então, também aquela experiência me fez querer que todas as pessoas pudessem sentir o amor de Deus, né? Que todas as pessoas pudessem levantar de lá e entender que elas não são aquilo que elas mesmas às vezes acreditam, né? Mas que elas são muito além daquilo, porque ela é um filho amado de Deus, né? Então, eu acho que hoje no meu trabalho, eu trabalho lá na Praça da Sé, na triagem, né? Com os irmãos. E eles chegam bem difíceis, né? Assim, bem debilitados, às vezes chegam bem mal, assim, né? Passando mal. E quando a gente acolhe eles, eu acho que a minha experiência hoje é de fazer eles se sentirem amados materialmente, fisicamente, mas espiritualmente, né? Então, quando eles chegam, a gente já prepara para eles a roupa deles, a toalha limpa, tudo bem arrumadinho, né? A cama, quando eles chegam, tá bem arrumadinha, organizada, limpa, né? Porque essa é uma experiência não de um dia, mas é uma experiência de uma vida, porque você se desacostuma a ser um ser humano. Exato. Né? Então, o fato hoje do meu trabalho ser, para mim, uma coisa que eu faço e que é importante, né? Por quê? Porque a gente leva eles a entender, a partir de hoje, você não vai ser mais isso, você é uma pessoa como todas as outras. Né? Então você vai ter a sua escova de dente, você vai ter a sua roupa, você tem a sua casa, você precisa limpar, você precisa cuidar, porque é teu, é um dom de Deus para você. Né? E eu acho que eu amo muito fazer o que eu faço, né? Eu amo muito estar com os irmãos, eu acho que nada no mundo me faria tão feliz como me faz ver a vida dos irmãos. O que a Joyce está falando para nós é de uma fé que transborda. Não fica só para nós. Eu fiz meu encontro pessoal com Jesus e aí é a minha vida. Não. A experiência de fé, ela transborda. Ela sai de onde nós estamos para ir ao encontro. Você falou muitas vezes a palavra amor. Fé e amor caminham juntos. Essas são as virtudes teologais, né? A fé, a esperança e a caridade plena, que é o amor de Deus. É esse amor de Deus que, a partir da minha experiência com Cristo, ela transborda, ela precisa ir ao encontro. E é tão bonito porque Deus, ele devolve, né? O amor que você dá, Deus te devolveu. Deus te deu um futuro esposo. Você estava partilhando comigo nos bastidores que tinha tudo a nível de família para ter um grande casamento, mas o seu matrimônio também será um matrimônio onde você vai compartilhar, onde você vai se doar. O banquete de festa não é só para você, a sua família, o seu futuro esposo, mas é também para os irmãos desta comunidade. Então, daqui a pouquinho você vai ser já uma senhora casada, mas com um casamento por aquilo que você partilhou comigo, muito simples, celebrativo, porque as irmãs que são acolhidas gostam de festa. Então você vai fazer a sua festa de casamento para elas. Que linda as suas bodas, é a experiência das bodas de Caná. Sim. Fazer o que ele vos disser. Que lindo, Joyce. É isso mesmo. E como é que você está esperando esse dia? Como é que você pensa esse dia?
Olha, eu imagino o dia do meu casamento, um dia muito bonito. A gente quer fazer na véspera da festa de Cristo Rei, né? Pra celebrar bem assim, fazer uma super festa, né? E eu imagino assim, até porque eu ganhei algumas coisas, né? Eu ganhei, por exemplo, essa coisa de dia da noiva, pra arrumar o cabelo, fazer maquiagem, tudo, né? Mas a gente tá conseguindo também pra arrumar as irmãs, né? Porque pra elas é uma coisa muito... Elas gostam muito de dançar, elas gostam muito de celebrar, assim, né? É uma alegria, assim, muito especial pra elas. As irmãs são sempre muito alegres. Elas gostam dessa coisa de se arrumar, da vaidade e tudo mais, assim, de uma forma boa, claro, mas pra elas é sempre bom, né? É uma alegria ter festa. E eu falava disso, né? Geralmente lá no sítio tem uma festa no ano que é só no Natal, que é muito importante. Mas, às vezes elas gostam, elas querem se arrumar para encontrar alguém, para as pessoas verem elas, né, tudo. E como isso é difícil dentro da realidade do sítio, né, por ser no interior, por ser mais escondido, né. Então, quando a gente pensa no nosso casamento, tudo que a gente pensa como pode fazer os irmãos felizes, né. Então, as irmãs, a gente pensou de fazer uma pista de dança, porque elas gostam muito de dançar, né. Fazer o louvor para elas dançarem, arrumar elas, né? Depois também levar os vozinhos para lá, né? Para eles poderem comer bem, comerem uma comida diferente, né? As crianças daqui a gente também vai tentar a ônibus. Nossa, vai ser um festão. Não, mas aqui... Não, aglomeração não pode, né? Mas não aqui pode. Mas vai ser bem distanciado. Aí também as crianças, a gente está tentando conseguir alguns brinquedos, assim. Lógico que a gente pensa muito no sacramento, para que seja um testemunho para elas também. Mas eu acho que é uma forma de celebrar, né? Eu acho que dentro de tudo que Deus me deu, né? Deus me deu um noivo também aqui, um futuro esposo. Deus vai me dar a minha família, Deus me deu uma casa. Deus me deu tudo que eu tenho, assim, né? Então, eu acho que não seria tão bonito para mim se a gente celebrasse só entre nós, né? Porque no final de tudo, eu acho que hoje tudo que eu tenho é graças a Deus e graças aos pobres, né? Porque eles me ensinaram a ser quem eu sou e eles me dão tudo, né? Eu vivo hoje da providência de Deus. Então, se hoje eu posso ter tudo que eu tenho, é graças também à vida deles, né? Então, eu não posso celebrar uma coisa tão importante na minha vida sem eles, porque senão não tem sentido, né? É isso. Talvez você não seja chamada a viver a vida que a Joyce vive, que a Missão Belém vive, tantas outras comunidades. Mas a sua fé também pode transbordar. Então, eu vou pedir para a Dani, que é a nossa diretora, colocar aqui o número de telefone, número de conta bancária. Você pode ajudar a Missão Belém? Então, ajude a Missão Belém. Talvez você não consiga ir para a Praça da Sé. Talvez você não consiga ir para Cracolândia, isso não diminui a nossa missão. É muito bonito porque nós vamos ajudando uns aos outros. Até você que sustenta esse sistema de comunicação. Meu Deus, se não fosse essa câmera que está aqui na minha frente, talvez você não conheceria o testemunho da Joyce e de tantos outros que passaram pelo Gente de Fé. Ajudando a Canção Nova, você também ajuda missões como essa, se manterem, a expandirem a sua missão, o seu testemunho. Então, obrigada, viu? Obrigada pela sua gratidão, obrigada pela sua bondade, pela sua generosidade. Joyce, obrigada por ter nos edificado com o seu testemunho. A sua vida é linda porque ela é permeada não só de si, né, da sua experiência, mas é uma experiência que sai de você e vai ao encontro do outro. Obrigada por você ter nos dado a conhecer esses anônimos, essas pessoas que não conseguiriam vir aqui no Gente de Fé para contar as suas histórias, mas você é aquela que comunica, né? Vai e anuncia o reino de Deus, comunica o reino de Deus e depois nos faz mexe um pouquinho com a nossa consciência, com o nosso coração, mas muito mais com a nossa atitude de homens e mulheres de fé, né, de também irmos ao encontro daqueles que não são lixo. É filho de Deus. Eu venho para São Paulo uma vez por mês e sempre que venho, vou entrando em São Paulo, eu vou olhando, né, com a pandemia o número de moradores de rua aumentou muito, barracas, famílias. Ontem, quando eu estava vindo, vi uma família, o pai, a mãe e um bebê, num carrinho de bebê, bem jovens, em situação de rua. E ali eu ia olhando, porque também a força da oração, eu ia falando, Senhor, ali está o teu filho, ali está a Sagrada Família, né, esquecida, abandonada. Então, que a nossa indiferença ela caia por terra, para que o amor ao próximo aqueça o nosso coração a partir da nossa experiência de fé em Deus. Então, Deus abençoe você. Estaremos rezando pelo seu casamento, pela divina providência, pela Missão Belém, né? E espero muitas vezes ter a Missão Belém no Gente de Fé. A nossa diretora Dani falou, Cris, tenho ido a lugares que eu não imaginava ir. E é isso mesmo. A missão da Canção Nova é essa, é ir comunicar
é anunciar o reino de Deus onde quer que ele esteja. Obrigada, viu? Deus abençoe você. Imagina, obrigada a você. Quem sabe a gente vai no casamento, né? Pode ir, gente. Me Deus abençoe você. Se você pode, divulga esse testemunho da Joyce. Divulga. Pega o link do Gente de Fé e passa aí para muita gente. Tem muita gente precisando conhecer essa experiência de Deus, né? E vai você e faz o mesmo. Não foi isso que Jesus falou para nós? Então sai daí de onde você está e faz o mesmo. Na sua possibilidade e do modo como você pode fazer para ajudar. Mas muito mais do que ajudar, sabe? É amar. A palavra, o verbo de ordem do programa de hoje é o amor de Deus em mim que transborda para o outro. Até o próximo programa Gente de Fé, se Deus quiser.